Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, não gravei o vídeo ontem, espero minha garganta dar uma melhorada, mas não melhorou muito não, então eu vou gravar assim mesmo. Eu tô com a voz assim parecendo que eu engoli um gato ao contrário, mas vai dar para entender. Pessoal, eu tenho dado uma navegada aí nas redes sociais dos bolsonaristas principalmente, e a gente vê esses caras falarem, eles mostrarem cada coisa que eles falam, cada coisa que eles mostram, é uma loucura atrás da outra, eles não falam coisa com coisa. Você vê esse Gustavo Gay, e aquele que está lá nos Estados Unidos, junto com o Bananinha, o Figueiredo, o Bananinha mesmo, enfim, esse Nicole, esses caras são tudo. Isso aí é o de menos. Aquele ex-promotor lá, o Delanhol. Moça, esses caras são tudo. Você vê, quando você vê esses caras falar, você vê que eles não são normais. Não tem condições de ser. Na Câmara dos Deputados tem um pastor lá, o Henrique Vieira. Ele é um cara, realmente, ele é um pastor evangélico. Ele não mistura política com religião. Ele vai falar de uma coisa, ele separa. Ele estava teve um debate lá na Câmara esses dias aí, e aquele Hélio Negão, aquele ex-segurança do Bolsonaro, o cara, ele estava falando de negro. Ele é um negro, ele é racista, ele é negro e ele fala contra negro. Ele é racista, como se ele fosse o mais branquinho do mundo, o cara, entendeu? E o Henrique Vieira dá ali uma pancada nele, na moral. E eu vou postar, vou ver se eu acho aqui o vídeo do pastor Henrique Vieira falando isso com ele, e vou postar para vocês verem. Por outro lado, falando de religião, você vê, eu tenho visto alguns vídeos da Michelle Bolsonaro. Eu nem me refiro muito a ela com apelido, como as pessoas põem. Eu acho que não, ela pode ser, ela está se declarando ali uma pessoa totalmente hipócrita, totalmente sem moral nenhuma para falar, sei lá de quem quer que seja, mas ela agora ela pegou o Lula e a Janja para Cristo e só fala em cima deles, porque ela, acho que o Lula foi a uma igreja evangélica junto com a Janja, e ela falou que agora eles estão frequentando igreja como se eles não pudessem. Então eu acho assim, não é bem por aí, mas eu não me refiro a ela com apelidos pejorativos não, como as pessoas fazem não. Mas você vê essa senhora falar as coisas, o histórico da família dela não é brincadeira. Ela não tem moral nenhuma para falar da família de ninguém, para falar da vida de ninguém, ela não tem. Então, assim, ela está fazendo, aonde ela vai, ela faz discurso de ódio. Ela fala da esquerda maldita, a esquerda que não tem nada a ver. A esquerda que mata, quem mata é a extrema-direita. A extrema-direita sempre matou no mundo todo. O regime militar no Brasil, quando teve ali o golpe, no golpe não morreu ninguém. O regime, a extrema-direita, quando assumiu, os militares quando assumiram, o regime militar ele começou a matar gradativamente, começou a desaparecer pessoas, olha, eu falo disso aqui porque eu vivi isso. No golpe militar em 64, eu já tinha 8 anos, então assim, eu era criança, mas nunca fui burro, graças a Deus, e eu entendi aquilo, meio que eu ficava meio voando, porque todos aqueles que eu via, os adultos conversarem, meu pai desesperado, ficava preocupado, então assim, mas eu fui crescendo, dentro daquela ditadura, daquele regime militar, então de criança para adolescente, para adulto, vivendo isso, que foi 21 anos de regime militar. Então foi de 64 a 85, então assim, acho que foram 21 anos. Então, assim, eu me tornei adulto vivendo dentro desse regime. As pessoas, quando falam da ditadura, não sabem o que está falando. Muitas pessoas não sabem o que está falando. Eles falam aquilo ali que vê os outros falar, ouvem os outros falar e pronto, acabou. Mas não viveram aquela porcaria como eu vivi. Então, assim, eles falam disso, só que quando o Bolsonaro conseguiu colocar a religião dentro da política, a política dentro da religião, no caso a igreja evangélica, virou essa seita que virou. Você vê um pastor igual Silas da Lacraia, o cara só fala palavrão, o cara é cacete, puta que pariu, que não sei o que lá, então assim, deu um esporro, o cara... Não é conversas que você espera ouvir de um pastor, o cara que se diz pastor. Então, na realidade, para mim, Silas da Lacraia, o Vladimiro lá, do Valdemiro do Chapelão, e outros que tem aí, R.R. Soares, esses caras são estelionatários da fé.
Tem nada a ver com pastor, eles estão ali para enganar os trouxas, e só engana a trouxa. E o que a Michele está fazendo dentro das igrejas evangélicas é isso. Só que ela foi, esses dias agora, não sei onde ela foi, o estado que ela foi, não me lembro agora, ela flopou, eles gastam, vivam gastando milhões direto, dinheiro para cima e para baixo, viagem de avião, essas coisas todas, com essas promoções. Aí ela chega num lugar que tinha 30 pessoas. Depois de tanto aviso que vai ter ali um encontro, não sei com que lá, e chega lá tem 30 pessoas. Então, pessoal, a extrema-direita, eles são racistas, eles são homofóbicos, eles são preconceituosos, eles são hipócritas, eles são negacionistas. Tudo que você pensar, eles são, porque tudo aquilo que eles fazem, eles falam que é a esquerda que faz. Eles ficam falando do Estado de Israel, que a Janja agora e o Lula demonizam Israel. Eles falam como se Israel fosse um país cristão. Pega uma Bíblia, põe embaixo do braço e vai passear lá em Israel. Vai lá, passear lá em qualquer cidade de Israel, vai passear lá com a Bíblia embaixo do braço, que as crianças vão cuspir em você, vão bater na sua cara, entendeu? É assim que eles agem. Israel não é um país cristão. Eles acreditam em um Messias que até hoje não apareceu. Eu sempre falo isso aqui, em muitos vídeos meus eu falo isso aqui. Então, assim, e eles falam de Israel como se fosse um país cristão, como se ali eles fossem, e não é, não sabem do que estão falando, entendeu? A religião deles é o judaísmo. A religião deles é o judaísmo. Eles não acreditam em Jesus Cristo, nunca acreditaram. Eu não estou aqui criticando, eu estou falando desses idiotas, esses amauridos evangélicos que vivem enrolados com a bandeira de Israel, e agora a Michele vive chamando o Lula e a Janja de que eles estão demonizando o Israel. Não tem nada a ver, absolutamente. Só porque o Lula disse que ali estava acontecendo o genocídio, e estava, entendeu, acontecendo o genocídio, tomara que não volte aquela porcaria, porque esse cessar-fogo aí, na realidade, eu não acredito muito nisso. Então, pessoal, vocês vão entender que o que o bolsonarismo fez com as pessoas foi fazer o negro achar que é branco, o pobre achar que é classe média, e o classe média achar que é milionário, achar que é rico. Aí acaba o quê? Que eles se ferram, eles ficam batendo bumbo para os extremistas que só querem ver o oco deles, só querem que eles se explodam. A verdade é essa.